Esta é mais uma noite feliz que nós teremos aqui na Canção Nova e eu tenho certeza que ao final do programa de hoje você vai concordar comigo. Muito boa noite a você, tanta gente que agora nos acompanha no Brasil, fora dele, com imensa felicidade. A gente começa o Além da Notícia de hoje, sempre trazendo temas preciosíssimos para a nossa vivência cotidiana, também para a nossa fé, para temperar a nossa vida, para nos mostrar caminhos. E com a graça de Deus, eu tenho certeza que o programa de hoje será também importantíssimo, de modo muito particular, para as mães, para as mulheres, mas como a maternidade e como a feminilidade interessa a todos nós, homens, famílias inteiras serão beneficiadas com o programa de hoje. Vamos falar sobre um movimento que se agigantou enormemente, eu diria, há menos de uma década no Brasil. Mães que oram pelos filhos. Está espalhado pelo Brasil, mas não só aqui, em outras nações também. E quem diria que esse movimento poderia crescer tanto assim? Quem vai falar sobre toda essa história e mostrar os enormes benefícios que esse movimento já tem trazido para a igreja e para as famílias em todo o nosso país e fora dele, é a fundadora Ângela Ábido. Eu tinha a maior vontade de receber você, de te conhecer e de conhecer mais ainda a história do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, é sempre um prazer. Eu também tinha curiosidade de conhecer pessoalmente, apesar da gente ser irmão de comunidade, né? E a gente se fala no rádio, no telefone, te peço gravações. Então, isso acabou aproximando muito, né? E eu me sinto em casa, viu, Ronaldo? Porque eu amo a Canção Nova, porque antes de ser Mães que Oram, eu fui Canção Nova. E depois, quando veio o movimento, nós passamos a viver junto. Dois carismas, Mães que Oram e Canção Nova. É uma história muito bonita que quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, realmente a Canção Nova atrai carismas, atrai forças de Deus para outros lugares, inspira tanta gente e inspirou vocês, é isso? Olha, é interessante porque o movimento, ele nasce no coração da minha filha. Quando ela, uma criança de 9 anos, morre numa festa de aniversário do irmão. Não tem aquela trave de gol? Sei. Ele subiu na trave, caiu, bateu a cabeça e morreu ali no aniversário. E isso para Vitória, que é capital, mas é província, né? Foi muito chocante. Sede, lugar de nascimento do movimento Vitória Espírito Santo. Vitória Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? A minha filha, que era muito em cima dos filhos, porque ela tinha um medo de perder, ela não viajava sozinha, ela não deixava os meninos viajar. Ela teve um clique no aeroporto, quando ela fala assim, a gente não tem controle sobre os nossos filhos, porque quem imaginaria de uma criança morrer dentro de um centro de convenções infantil, num aniversário de um irmão. E nesse momento, olha como é que Deus, são as providências de Deus na vida. Ela vê um livro que chama, né? Todo filho precisa de uma mãe que ora. E ela mandou o marido comprar o livro e chegou com aquele livro em Vitória e falou, mãe, vamos começar a rezar pelos filhos? Mas lê o livro porque eu não sei se tem erro teológico. E acabou que eu li, não senti nada, Ronaldo, com o livro. Rapidamente, tem quantos anos isso? Olha, da leitura do livro tem 12 anos. 12 anos. Né? E aí, o que aconteceu? Eu entreguei o livro, ela falou, não, mãe, vamos rezar. E aí, eu conto isso para Dom Luiz, que era o meu confessor e arcebispo de Vitória. E ela conta para a melhor amiga dela. E aí a amiga falou, não, nós não vamos ficar sem a tia Ângela, porque eu já tinha uma caminhada de igreja grande, junto ao padre Alfonso, que é o fundador do SCC, e eu era coordenadora dos Amigos da Canção Nova em Vitória. Isto é, você já era uma mulher muito ocupada com as coisas de Deus. Com certeza. Só que naquele momento eu trabalhava 18 horas, porque eu era
trabalhava para Deus, mas eu trabalhava muito para ganhar dinheiro, viu? Gente, já apresento melhor que a biografia dela, tá? Que a conversa já está tão boa que eu nem fiz o dever de casa ainda, mas vai lá, continua. Quer apresentar? A gente aqui para, gente, né? A Ângela é mestre em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela FGV, graduada em Serviço Social e psicanalista, é consultora e executiva na área de RH e empresa hospitalar e... Depois, Deus chamou agora para quê? Fundadora e coordenadora geral do movimento Mães que Oram pelos Filhos. E chamou assim, numa hora em que você não estava sem fazer nada, não. Você estava já com muita coisa. Olha, Ronaldo, eu dava aula em 5 faculdades de pós-graduação, porque eu toda a vida lidei com a pós-graduação. Eu nunca fui professora de graduação. Hoje, para você ter noção, eu só fico na federal, porque é a única que eu consigo... Conciliar horários. Horário. E a parte executiva também eu não consigo, porque para você trabalhar no hospital, você trabalha no mínimo 12 horas, né? E aí eu fui abandonando pouco a pouco e substituindo por coisas de Deus, mas depois do movimento. Antes disso, a minha visão de vida era ganhar muito dinheiro para dar o melhor para os meus filhos, mandar estudar fora, ter coisas, e hoje eu só quero o céu para eles. Esse acontecimento, ele então marcou e dividiu a tua vida ali entre antes e depois daquele acontecimento. Com certeza, porque aí quando a Aline me liga e fala, não, tia, você não vai ficar só com a Vanessa não, que é a minha filha, nós vamos ficar juntas. E aí reuniu 5 mães. Eu gosto de falar isso porque mostra quando as coisas de Deus, né? Porque as pessoas querem multidão. Eram 5 mães, as 5 melhores amigas da minha filha. E aí eu fui lá, conversei com ela, falei, não, mas pelo menos as 15, né? Para compensar a vinda aqui de uma pessoa tão ocupada. E nós começamos ali e ficamos 3 anos e meio. Por isso que o movimento tem menos de uma década. Nós temos 8 anos de movimento. E aí, durante esses 3 anos e meio, foi se montando o que hoje nós chamamos de metodologia do grupo, foi aparecendo carisma, mas assim, como mosaico, tudo solto. Eu quero saber de tudo isso daqui a pouquinho, mas antes, agora me diga, quais são hoje os números do movimento no Brasil e fora do Brasil? Nós somos em torno de 3.000 grupos em todo o Brasil. Se você colocar uma média aí entre 50 pessoas, porque você tem grupo que tem 20, você tem grupo que tem 250. Nós temos aí, olha quantas mães envolvidas, né? Coloca na média de 50. Você multiplica por 3.000, dá 150.000 mães semanal. Por baixo. Por baixo, por baixo. E a gente tem uma média de 4.000 mães que são coordenadoras. Então, se você perguntar hoje qual é a empresa que eu administro de 4.000 coordenadores, não é funcionários, não. Quem são essas meninas que a gente está vendo ali? Ali, né, a Cris, a Aline ali, vou começar pela Aline, a Lourinha, que é a primeira aqui, é a cofundadora. Foi ela que me chamou. A Camila e a Cris estava entre as 5 do dia. Cris é minha filhada e filha da minha melhor amiga. E a Camila veio depois. E por que a minha filha não está aí? Porque quando deu 3 anos e meio do movimento, eu estive na Canção Nova como coordenadora dos amigos para levar a contribuição. Que a gente fazia eventos grandes em Vitória. O que eu fazia pelo Mães, eu fazia na época pelos amigos. E aí, eu vou até a Canção Nova para entregar o cheque para a Luzia e tal. E a Luzia me faz uma pergunta. O que está acontecendo em Vitória? Falei, como assim? O quê? Como você não sabe o que é? Não, lá do grupo. Por quê? Os missionários da Canção Nova ficavam na minha casa. Eles vinham para a missão em Cachoeira, em Linhares, e a minha casa era o ponto de apoio de todo mundo. Eu não sabia muito o que fazer no grupo, eu convidava os missionários para ir lá. Eles foram ficando encantados, mas nós não vimos nada. Para nós não tinha nada de excepcional. E aí o Eto entrou
E eu falei com ele assim, pois é, Neto, que vergonha. Canção Nova não tem nenhum livro falando sobre mães que oram. Minha filha teve que ler um livro evangélico. Você conhece o Eto, qual foi a resposta para mim? Falou, por que você não escreve um? A única lembrança que eu tenho foi de Sara rindo quando os anjos falaram que ela ia ser mãe. Porque eu falei assim, tá de brincadeira, eu trabalho 18 horas por dia, eu vou escrever que horas? Né? Mas Deus, quando quer, faz acontecer. No final de semana seguinte, eu vou a Manaus a serviço. E Vitória, tudo é conexão. Então, eu vim Vitória, BH, BH, Brasília e Brasília, Manaus. Na ida e na volta. Horas de voo. Aeroporto. E de aeroporto. Com isso, eu estava com o meu iPad na mão e eu comecei a escrever. Como professor de pós-graduação, a gente está acostumado a orientar a dissertação, a gente tem uma facilidade, né? Mas eu não achei que era tanto. Eu escrevi 150 páginas no final de semana. Entre a ida e a volta. Entre a ida e a volta. Quando eu cheguei, eu entreguei para duas meninas, a Mariela e a Cristiane. Falei, filha, lê e vê se isso vai, que o Eto me pediu um livro. Elas leram, era pedra bruta, a gente foi e levei para o meu pároco, porque o Dom Luiz tinha uma preocupação muito grande de eu ter um contato muito grande com o meu pároco, porque ele nos chamava da cozinha de Dom Luiz, então, para não parecer bypass. E eu levei o livro primeiro para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, você esqueceu de Maria. Eu tinha uma dificuldade imensa com Nossa Senhora. Falei, tá bom, padre, vou escrever. Levei, mandei o livro. Você sabe que é a outra menina que eu ia perguntar, quem é aquela menina do meio? Essa aqui? Aquela menina do meio. Ah, vou contar da menina do meio, agora que eu vi qual é a menina. Você já entrou agora para contar. Isso. E aí, a menina do meio, só vou terminar e vou falar da menina do meio. E aí, Ronaldo, o que aconteceu? O livro foi aprovado pela Canção Nova, foi colocado em venda e virou um best-seller. Qual é o livro? Mães que Oram pelos Filhos. Foi o seu primeiro, então? Foi o primeiro. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu fui no Dia das Mães pregar na Canção Nova e lançamos o livro. Ronaldo, olha, explodiu. Por isso que a Canção Nova tem toda a paternidade conosco e, enquanto eu for vivo, o que a Canção Nova me pedir, eles sabem que pode contar comigo. Porque nesse lançamento da Canção Nova, as mães escutavam, abriam um grupo, escutavam e abriam um grupo, escutavam e abriam... E era o que a gente conhecia, de escutar e abrir uma coisa. Elas me ligavam, eu explicava, mas... não tinha noção. Já a gente continua. Eu tenho que contar da menina também. Da menina também. Olha só, Mães que Oram pelos Filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. O primeiro livro que fez o movimento explodir em conhecimento e em expansão no Brasil. E já está em quantos países? Em 8 países, oficialmente, 8 países já tem grupo, mas o bispo ainda não assinou, porque para a gente oficial é quando o bispo assina. E com previsão para ir mais longe, não é? Com certeza, porque, por exemplo, nos Estados Unidos são 23 grupos, o Paraguai já está com 9, a Austrália já está entrando no 6º em menos de 2 anos. Eu estou arrepiando de te ouvir. Só tem 8 anos que você começou isso. Mas é porque é de Deus. Quando é de Deus, nada a gente segura. não tem... Assim, eu fui atropelada, eu e as meninas, porque durante 2 anos após o lançamento, eu deixei as meninas cuidando do grupo fundador e fui tentar organizar, mas por mais que a gente organizava, nós estávamos atrasados, porque a única coisa do movimento meu, humano, é a parte de gestão, que é a minha parte. Então, assim, ele é extremamente organizado. Todo o restante é de Deus. A conversa tá boa, mas eu preciso cortar aqui rapidamente para trazer já a nossa reportagem de introdução do programa de hoje. Aliás, introdução não, já é sequência do programa de hoje. Vai lá.
De tempos em tempos, o Espírito de Deus suscita novas experiências na igreja. O propósito é sempre atender às necessidades daquela época. O exemplo que hoje apresentamos é o movimento Mães que Oram pelos Filhos, surgido há menos de uma década com a missão de capacitar um exército materno para travar uma batalha espiritual pela salvação dos filhos e restauração das famílias. São mulheres, mães convocadas a interceder, abraçando a insubstituível tarefa de ser mãe. Todavia, o desafio é ainda maior devido ao conflito cultural vivido pela mulher contemporânea, exigida a assumir muitos papéis na sociedade, que alteram sua rotina e tornam secundária a maternidade. Os filhos, por sua vez, têm muitas necessidades que vão além dos cuidados básicos. Há algo único e exclusivo que só existe dentro do colo de mãe: o afeto, o carinho, o cheiro, o beijo, o abraço e a atenção especial. Estudos da área de psicologia familiar mostram a contribuição da figura materna no desempenho educacional, profissional e relações sociais. Esse vínculo é indispensável, pois fortalece e prepara a criança para lidar com emoções até a fase adulta. Os laços entre mãe e filho estabelecidos na infância são essenciais para o amadurecimento de uma pessoa. O amor materno infunde confiança na criança para aprender e desenvolver autoestima, autonomia e criatividade. O Mães que Oram pelos Filhos surge como uma resposta de amor a tantas mães que só desejam compreender quais são os planos de Deus. E é exatamente sobre isso que a gente vai continuar falando aqui no programa e mergulhando e aprofundando mais ainda toda essa temática aqui com a Ângela. Deve ter escutado cada história de bispos e de padres pedindo movimento, porque eu tenho certeza, quando escutam sobre aquilo que é o carisma de vocês, é impossível de alguém dizer não. Mas ainda mais um padre ou um bispo, né, que sabe das dores, dos sofrimentos das mulheres mães por este mundo todo. Nós temos 4 coisas que o clero gosta da gente. Primeiro, que todo padre tem mãe, seja ele padre ou bispo. Segundo, eles conhecem as dores. Terceiro, o movimento ele tem um processo de formação excelente. Nós formamos lideranças para a igreja. E quem me ajudou a fazer o primeiro estatuto foi o Dom Taveira. E o Dom Taveira já estava naquele processo de mudança de estatuto da renovação. Ele falava: vocês têm que estar ligados à paróquia. Então, quem manda no grupo, no final, é o pároco. Tá? E na paróquia, nós somos um excelente mão de obra, porque mãe resolve qualquer situação. Na minha paróquia hoje, a maioria dos movimentos são liderados por uma mãe que ora. Inclusive, eu tenho que trabalhar também. Eu lidero os adolescentes. Você sabe que Deus não brinca? Certamente, nesse instante, tem padres ouvindo o nosso programa, assistindo o nosso programa, religiosos diversos, e já estão pensando em chamar o seu grupo. Tenho certeza disso. Vai tocar o telefone na sua coordenação, viu? Já é profeta, já está sendo uma profecia. Sim, você tocou num outro termo aqui que eu quero depois que a gente volte nele. Tem tanta coisa para a gente voltar aqui. Dores. Vocês lidam com dores. E vocês são uma excelente mão de obra para toda a paróquia. Gostei muito desse termo aqui também. Quanto tempo a gente tem nesse bloco para sair? Porque eu quero continuar a história do lançamento do livro que você... E nós temos ali também com a história interessante. Então já a gente volta, porque esse bloco já foi. Já era. Nós temos um monte de rabichos. Sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje. O tema é encantador. É para mãe. É para a mulher, é para a família toda. Estamos conhecendo aqui o movimento Mães que Oram pelos Filhos. Um movimento que ajuda as mães, as mulheres, a lidarem com as dores delas e da família toda. E o mais encantador, gente, é um movimento que tem crescido sem parar, sem parar. Eu imagino que por quê, viu, Ângela? É a grande necessidade que o mundo tem de mãe. E de mãe voltada para Deus, não é? Verdade.
Eu imagino que o mundo, nesse instante, neste momento, precisa de mães voltadas para Deus. Você sente isso? Eu vejo que foi a pedagogia de Deus que vem em socorro do clamor de mãe, porque cresce muito, porque no fundo toda mãe reza pelo seu filho. Não é verdade? Então não é nada de novo, mas rezar em conjunto tem uma diferença, porque uma hora uma está fraca, a outra está forte, então a gente vai alternando as forças. E o que eu percebo, Ronaldo, é que as mães não viriam por elas. Eu estou indo para a igreja. Por quê? Porque uma grande geração ficou afastada da igreja, mas pelos filhos elas vêm. E aí, a pedagogia de Deus, para mim, é em cima disso, porque elas são atraídas pelos filhos, mas quando elas chegam no movimento, elas percebem que a restauração começa na vocação feminina. Quando a gente começa a restaurar as mães, elas começam a restaurar o casamento, começa a restaurar o contato com os filhos. Por isso que o nosso carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Então, é uma forma que Deus trouxe às mães. Por quê? Pela inteligência. Tem muita gente ensinando aí. Eu sou da área da psicanálise, eu sei muito como ajudar, mas com Deus é totalmente diferente. O movimento, ele é muito mais forte, ele é muito mais profundo e ele dá acesso a todo mundo, porque ele é gratuito. Com Deus vem a transformação plena, não é? Da mulher. Da mulher. E como mulher, a gente acaba restaurando a maternidade, que a maioria tem a maternidade esgarçada pelo mundo, quando diz que mulher tem que trabalhar, mulher tem que ficar fora, pouco filho, filho da despesa. Então, tudo isso desgarçou a maternidade. Então, o movimento ele vem resgatar a maternidade e também o conceito de família, porque quantas famílias são restauradas? Você já entrou aqui numa temática, eu sei de todas as pendências que a gente deixou no primeiro bloco, tá? Mas você já entrou numa temática que eu tenho aqui dados, e são realmente dados alarmantes, e que o Movimento Mães que Oram pelos Filhos, eu tenho certeza, é uma resposta de Deus a isto. Olha só, gente, o número de mulheres que não querem ser mães tem crescido no mundo todo. No Brasil, elas já são 37%. E tenho certeza que o movimento, ele também leva as mulheres a serem transformadas neste entendimento, né? A começar por mim. Eu falo que eu sou um grande exemplo, porque eu fui feminista numa geração, né, bem anterior. E o que eu queria? Vencer na minha carreira, trabalhar, dar o melhor, meus meninos estudarem em colégio bilíngue, né, do dia inteiro, quis mandar para o exterior para fazer faculdade, e eu só pensava nisso, né, dar o melhor. E chega um momento da vida que você percebe que por mais que você dê, existe um vazio na vida dos filhos. E na minha vida também. E à medida que você vai fazendo esse trabalho de tirar as coisas do mundo e colocar Deus, você começa a cair as escamas dos olhos e ver assim, o quanto é bonito a maternidade. Tanto que quando Deus me escolheu para ser a fundadora, eu falava, eu fui Se você pensar na pior mãe, em termos do conceito de mãe que eu tenho hoje, eu diria que eu fui a melhor mãe no conceito do mundo, aquela que dá tudo, aquela que leva os filhos para frente, que põe os filhos para formar, que compra o lugar para filho trabalhar. Mas, e Deus? Hoje, os meus netos e meus filhos sabem, eu só quero uma coisa, que todos nós nos encontremos no céu. E isso você vai vendo que vai mudando toda a família a partir do conceito que a gente tem, que é prioridade. A gente vai seguir aqui nessa temática toda. Eu preciso voltar em alguns assuntos do primeiro bloco com a Ângela. A gente tinha parado falando do primeiro livro dela que ela escreveu e lançou,
tudo pode ser mudado, isto é, mães que oram pelos filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. É o que aconteceu com ela também, que ela está falando aqui. E, Ângela, você me disse que tinha o sonho de lançar esse livro na tua cidade, Vitória. Você tinha apresentado o livro lá na Canção Nova, para o Brasil inteirinho, e queria lançar lá em Vitória. E eu soube que você preparou um grande evento lá, mas um evento cheio de dificuldades e medos por trás dele, é isso? Foi porque, na época, o padre Fábio de Mello dava 2 datas para Canção Nova, para ir em eventos. E uma foi para Vitória, que o Eto separou. E nós contratamos o maior centro de convenções de Vitória, porque era fácil encher com o padre Fábio de Mello. Na época, a gente guardou, porque era 88.900 o custo total do evento. Você imagina isso? Há 10 anos, 10 anos atrás. E aí, nós começamos, e aí padre Fábio de Mello teve um problema, foi a primeira depressão, não pôde ir. Já estávamos com o local locado. Então, tinha que acontecer. Nós já tínhamos comprado 2.500 livros para o lançamento. Então, assim, o carro já estava na estrada, não dá para voltar atrás. E as meninas muito novas, porque as meninas não tinham experiência de igreja, não conheciam nada. Aquelas que estavam ali na foto. Aquelas que estavam ali. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a motivar as meninas. E liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Dunga. E toda cheia de amor, feliz, porque o Dunga vinha. Aí as meninas, tia, tudo bem, mas o que o treinador vem fazer aqui? Porque elas nunca tinham visto... Elas achavam que era o Dunga jogador, ex-técnico da seleção? Ex-técnico da seleção. Elas não conheciam o Dunga. Aí convido o Nelsinho. E aí elas acharam que era uma outra pessoa. Ai, não, tia é muito velha. Aí eu convido o padre Adriano Zandoná. E aí eu falei, bom, agora não tem desculpa. Ele estava jovem, bonito, sacerdote. Então ficou conhecido como combo, 3 em 1 para dar conta. E aí eu consegui, começamos a vender. As pessoas do hospital compravam um bloco para mim de pena de mim. E aí conseguimos pagar a bendita do valor. E aí nós estávamos animados, pagamos. Aí alguém virou e falou assim, mas vocês vão passar vergonha, porque não tem ninguém lá. Aí, Ronaldo, isto é, não vai ninguém, o povo não vai. Ninguém. Autora desconhecida, um livro de igreja. Eu era muito conhecida em Vitória, ainda sou, pela parte profissional. Vitória reconhecia e tal. Mas a parte religiosa, só o meu ambientezinho, ele sabia que eu era de igreja. E aí eu comecei igual uma louca. Eu ligava para o governador, para o prefeito, para todo mundo. Vou lançar um livro. Não falava que era de igreja, não. E as meninas, olha, nós fizemos uma loucura. E eu não sei porque até hoje nós marcamos às 6h30 da noite. Capital, 6h30 da noite, ninguém chega. Horário de pico. Olha que coisa de louco. E aí Dom Luiz foi para me dar o apoio. Ronaldo, e aí eu vi a mão de Deus. Agradeço do padre Fábio não ter ido, não, da situação de saúde dele. Por quê? Porque às 6h15 já tinham 1.500 pessoas. O local era para quantas pessoas? Para 2.000 pessoas. Às 6h30 tinham 2.000 pessoas. Lotou. Lotou. Ok. Até coisa. Quando foi 15 para 7, nós estávamos com overbook. Olha para você ver. E assim, tinha evangélicos, tinham políticos, tinham religiosos, tinha de tudo. Tinha um monte de peru, assim, olhava, parecia um circo, na realidade. Tinha um monte de quê? Tinha mulher peru, porque a minha turma estava todo mundo assim, tipo, virou um evento. E aí, nós vimos o poder de Deus. Ninguém conhecia nenhum dos 3. Vou dizer ninguém. Uma parcela pequena. Pessoal de igreja ali mais. Porque na época a Vitória tinha muita dificuldade com a Canção Nova, então não era uma coisa muito... Com a renovação carismática como um todo, né? Como um todo, como um todo. Mas eu falei que foi às portas, né? Porque daí pra frente Dom Luiz começou a ir pra mim com a Canção Nova e... Dom Luiz que já está no céu. Já está no céu. E aí, Ronaldo, começamos o negócio às 6h30 e Nelsinho cantava, a mulherada chorava, o padre dava o testemunho do... Olha, nós fizemos um talk show. O pessoal ficou lá até às 11h30 da noite.
Ninguém sabia o que tinha ido fazer lá. E quando a gente olhou aquele tapete, o Dunga profetizou para Dom Luiz. Dom Luiz, daqui está saindo um movimento. Dom Luiz levantou dali e já pediu o padre Anderson Gomes, que era o coordenador da pastoral, para nos olhar. Eu fiquei na boa, porque eu não sabia o que era movimento. Falei, não é comigo esse nome. E aí, padre Anderson me chamou, começou a me explicar o que era movimento, pedir para organizar. Mas, nesse momento, nós já estávamos em Hong Kong, nos Estados Unidos e em Dubai. Porque as meninas que eram do grupo fundador, uma foi transferida por problema do marido, o outro foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento do filho, o outro marido foi promovido pela Vale e foi... Ou seja, Ronaldo, foi igual Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo sopra e fala, bom, eu acordei... Aquelas primeiras cabeças ali foram espalhadas. Sim. E o movimento se dissipou. Se dissipou. E a única pessoa que saiu do movimento foi a minha filha, que tinha tido a inspiração, porque ela começou a perder a mãe. E ela falava, isto é, começou a perder você para o movimento. Movimento, que aí as meninas, tia Ângela, e foi agregando. Minha filha pediu minha mãe. E hoje, Ronaldo, é uma coisa que eu falo muito com as mães, que a minha filha me ensinou. Porque eu falava assim, já criei meus filhos, não preciso, mas filho não tem prazo de validade. Minha filha tem 48 anos e até hoje ela tem desejo que eu esteja no almoço em família. Por isso eu viajo todo sábado de madrugada para voltar dos estados para casa, porque domingo é dia de família. Eu sento na mesa. A gente conversava um pouquinho antes aqui deste programa com a Ângela. Ela está aqui em Brasília num final de semana e ela vai voltar no domingo para casa. E quando é que você volta de novo para Brasília? Segunda de manhã. Na segunda de manhã. Ela só vai em casa almoçar para este compromisso do almoço com a família, que hoje você não quebra por nada. Não, sabe por quê? Porque depois de 8 anos, 9, a minha filha voltou para o movimento, esteve na Canção Nova esse ano, né? Todo mundo queria conhecê-la e ela não queria de jeito nenhum. E Dom Vladimir é amigo pessoal, porque foi bispo auxiliar e ele também viu o início do movimento. E ele deu uma ordem para que ela ficasse de pé, para que as pessoas pudessem conhecê-la. Então, devo isso a ele. Muito bem. Ângela, vamos lá então. Como é que funciona hoje o movimento Mães que Oram pelos Filhos? Uma vez instalado numa paróquia, você disse que vocês têm uma metodologia de trabalho? Temos. A primeira coisa, quando uma mãe sente o desejo, ou quando o padre sente o desejo, entra em contato conosco. Nós temos no site, o nosso site é www.mães que oram pelos filhos oficial. Lá tem uma aba que chama Novos Grupos. Nesses novos grupos, você entra e vai ter alguém que vai te acompanhar em toda a implantação durante 3 meses. Te orientando qual é o documento que o padre tem que assinar, qual é o manual que você precisa de explicar para o padre saber quais são as regras do movimento. E aí nós treinamos na metodologia, porque eu acho que é chique falar metodologia, né? Mas na época surgiu de uma coisa muito simples. O terceiro momento, que é o momento oracional, surgiu porque as mães vieram rezar pelos filhos. Então, momento oracional. O primeiro momento, que é o terço, surgiu porque os maridos têm um ciúme desse movimento, porque falam que é eu dar uma ordem que todo mundo sai correndo. É um negócio, o ciúme é todo com a tia, né? E dizem que elas entram no movimento e deixam de ser perua para ser beata. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta. E aí, por quê? Porque a gente ficava rezando o terço para os maridos liberarem. Todas tinham uma profissão, então, para não chegar o paciente, para não atrasar no hospital, para o cliente da loja. Com isso, a gente ficava rezando o terço. Eu e Eudília, que éramos as mais velhas.
para que as mães pudessem ir. E quando o livro foi lançado, as mães começaram a reclamar, porque chegava mãe nova e a gente começava a voltar no início para poder, né, entrosar as pessoas. E elas falaram que estava igual criança repetente. E aí foi criado o momento da formação, onde a gente segue um roteiro e todo grupo recebe todas as formações prontas, onde eles estudam, falam e, se tiverem dificuldade de ler, no YouTube nós gravamos os 30 primeiros grupos para que elas possam aprender a mecânica. Sim. E é facílimo. Rezar o terço, estudar a Bíblia, a parte litúrgica da igreja, que foi uma coisa que mudou. Nos testemunhos, Ronaldo, do podcast, uma coisa que está me chamando a atenção, elas falaram, eu amo a igreja, porque nós ensinamos as belezas da igreja. Então vamos lá, terço, Bíblia, contato com a palavra. Isso, contato. Na parte de formação nós temos Bíblia, parte litúrgica. Parte litúrgica, missa, sacramentos. Sacramento, por exemplo, Corpus Christi. Nós somos praianos, né? Quarta-feira, minha galera ia toda embora. Feriadão imenso. Feriadão imenso, praia. Explicar para elas que Corpus Christi não é feriado. E aí elas começaram a não viajar mais. E ficarem e vivenciarem. Gente, atenção, isto para o movimento todo, que tem pelo menos por baixo 150 mil mulheres participando no Brasil e fora. Faltou dizer isso, toda semana. Toda semana. Os encontros são semanais. São semanais. E aí, Ronaldo, e a quarta, porque são 4 semanas no mês, né? Então, é um assunto para cada semana. E é o caminho da santidade, que é a espiritualidade do movimento. Porque no início a gente dizia que a gente nunca ia ser santa, porque a gente achava a santidade uma coisa do outro mundo. Hoje todas nós queremos ser santas e sabemos que podemos ser santa. E o meu neto me fez essa pergunta. Ele falou, vó, você vai ser santa do altar? Eu olhei para o altar, eu nunca pensei. Falei, não, filho, de altar não. Mas no céu, vovó vai ser santa. E aí Deus, através da mãe, cadê a menina que estava no meio aí para aparecer? Então, peraí, nós vamos voltar, nós vamos para o intervalo. Tem que encerrar esse bloco aqui, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre a menina do meio daquela foto. A menina que é Nossa Senhora, hein? A gente vai voltar já para falar dela e vamos falar das mães que chegam com dores, porque eu imagino que vocês recebem mães com dor. Você não tem noção. Não é? Ninguém tem noção. E quais são as dores, ou as principais dores que levam as mulheres para a igreja hoje e para o seu movimento? Daqui a pouquinho, gente, intervalo. Voltamos já. Gente, nós estamos aqui hoje no Além da Notícia recebendo a fundadora e coordenadora geral do movimento Mães que Oram pelos Filhos, a Ângela Ábido. Mas conversar com a Ângela é uma graça. Aqui no intervalo agora ela me disse assim, Ronaldo, você sabia que toda mãe que vem para o movimento emagrece? Mas que história é essa? Vai atrair mais mulheres agora. Sabe o que é, Ronaldo? Porque a hora que elas começam a ser curadas, elas começam a gostar de si. A autoestima começa a melhorar. Então, ela começa a cuidar do cabelo, cuidar do corpo. Tanto que as nossas camisas são de brilho, porque a gente brinca, tem que ser bonita, porque quando a gente se ama, a gente espalha amor. Se a gente olhar para a nossa padroeira, né? Olha lá como é que a nossa menina é toda, ela tem cordão, ela tem flor, ela tem coroa. Então, a gente brinca que a gente espelha muito em Nossa Senhora. No primeiro bloco, a gente falava justamente de Nossa Senhora e você ia entrando no momento da conversa em que você dizia que tinha dificuldade com Nossa Senhora. Tinha, Ronaldo. Por quê? Porque minha mãe queria um menino. E eu nasci menina. E a vida toda, com toda a psicanálise, né? Eu procurei ser uma mulher de sucesso com toda essa parte de menino, né? E aí, consequentemente,
eu tinha um amor muito grande pelo meu pai tinha um amor muito grande, eu tinha uma identificação com Deus Pai, com Deus Filho, porque os irmãos a gente vive muito bem, mas eu tinha dificuldade com Nossa Senhora. E Dom Mário Marquês, que hoje é o bispo referencial do movimento, era bispo auxiliar em Vitória. E nós fomos a Santa Catarina, em Joaçaba, levá-lo junto com Dom Luiz para que ele assumisse a diocese, deixasse de ser auxiliar para ser titular. E interior tem festa a semana toda. E nós ficamos ali de terça, sábado, eu não lembro bem, antes do grupo nascer. Olha para você ver como a Saletinha chegou na nossa vida. Dia 22 de fevereiro de 2011, nós estávamos indo para umas termas durante o dia, porque a festa era à noite, da posse. Nós estávamos de biquíni, com saída, dentro de uma van, quando Deus, suscita no coração da motorista e ela escuta aquele papo de beata ali na van e fala assim, tem um santuário aqui perto. Falei, vamos para lá? A moça falou, como assim? É aqui no Rio Grande do Sul, é aqui, mas é no Rio Grande. Não tem problema não, quantos quilômetros e tal. Conclusão, fomos para o santuário com roupas de banho para térmica. E aí, quando eu cheguei, tem uma imagem que é bonita, que vocês têm aí, que é quando ela chora, depois o pessoal vai ver. Diante da imagem, esta imagem, as lágrimas caíam. E eu não sou de chorar. E não era um choro de coração, era um choro aqui. E o padre bota a mão no meu ombro e fala, mulher, por que choras? E eu olhei, eu era muito cínica, com um gênio muito ruim, tá, Ronaldo? Aí eu olhei para ele, virei e falei assim, quem que é essa santa que chora? Ele falou, não é santa do jeito que a senhora está pensando, ela é Nossa Senhora de La Salette. Me explicou, eu comprei a imagem, um mês depois começa o grupo, eu levo a imagem para o grupo, Nossa Senhora de Fátima, que é a minha padroeira, minha devoção pessoal, tinha todas as Nossas Senhoras lá. E aí, Ronaldo, quando foi na volta da Canção Nova, do primeiro encontro, em 2015, o padre Anderson falou para mim assim, Ângela, movimento tem que ter padroeira. Quem vai ser padroeira do movimento? Eu falei, Nossa Senhora de Fátima. Ele falou, como assim? Por quê? Eu falei, porque eu chorei nos pés dela, meu menino deu muito trabalho, hoje não teria nada, mas naquela época saía para beber e tal. E aí, ele falou, não estou perguntando por você, estou perguntando pelo movimento. Não me pergunta por quê. Voltou o que tinha acontecido, eu conto o fato e ele diz assim, é ela que é a padroeira. E qual é a copadroeira? Porque tinha que me explicar as coisas, porque eu não sabia. Eu falei, Santo Agostinho, não acertei uma, tá? Aí eu falei, Santo Agostinho. Aí ele virou para mim e falou, é um movimento feminino, eu acho que tinha que ser mulher. Eu falei, então a mãe dele, Santa Mônica. Ele falou que está fechado. E aí a emoção, porque aí Deus fala de uma forma tão linda. Deus falou no meu coração, e eu falei isso em voz alta para ele, eu não tinha uma caminhada para dizer isso. Eu falei, Nossa Senhora de La Salette chora por todos os filhos, e Santa Mônica chora pelo seu filho. Então, nós vamos rezar por todos os filhos, filhos prediletos, que são os padres, filhos que não têm mãe, que oram, e também pelos nossos filhos. E com Casou perfeitamente. Mas de Deus é assim. E sai da boca sem a gente saber o que a gente está falando. Porque hoje eu entendo isso, mas à época eu não entendo. Então, Dom Mário começa no movimento mesmo antes de conhecer. Eu estou vendo que Deus foi fazendo você funcionar no tranco. Com certeza. Foi te dando o entendimento das coisas no tranco. Não é? Nós temos um exemplo que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão, porque nada foi visto com antecedência. Nós vivemos e depois a gente escreveu. Vamos dar um outro up aqui no nosso programa. Quais são as principais dores hoje
que trazem essas mulheres para a igreja e para o movimento Mães que Oram pelos Filhos? Ronaldo, foi a melhor coisa que eu vivi na minha vida com o padre Arlon, que era da Canção Nova. Eu estava em Jerusalém, no cenáculo, sentada, eu olhei assim, nada me tocou. E eu sentei e, de repente, as lágrimas caem, que é o primeiro sinal para mim. E ele veio para perto, porque ele viu, e falou, o que que é? Eu falei, eu acho que eu estou ficando doida. Ele falou, por quê? Falei, porque Deus está falando comigo que já tinha os grupos espalhados, que é para que eu tenha um olhar especial para as mães de filhos presidiários, mães de filhos com problema de afetividade, de sexualidade, mães de filhos adotivos, eu nunca tinha pensado nisso, filhos especiais com problemas mentais e com problemas físicos, mães, foram 6 na moção. Dependentes químicos? Dependente químico, lembrou, dependente químico, e faltou um, eram 6, daqui um pouquinho vai vir na minha memória. Talvez mães de filhos vítimas de violência, mortes... Hoje nós temos, já não foi a primeira moção, já foi o que foi suscitando no movimento. Filhos que virão, porque muitas mulheres que não querem engravidar, porque não engravidavam, tomam medicação e quando querem engravidar já não podem mais. Aborto. O aborto está nos filhos que estão no céu. Porque a gente trata a questão do aborto e também dos filhos de morte natural, que é a perda. Porque a mãe que perde um filho ensina muito para uma mãe que faz um aborto escolhido, né? Que eu não acho que é muito uma escolha. São induzidas a isso, né? Seria um outro programa aqui para a gente conversar sobre isso. E também, que a gente chama Filhos no Céu. E também temos um que hoje é o maior número que nós temos, controle das emoções. Quantas crianças se cortando, 9, 10 anos, crianças tentando suicídio. O meu celular não para de mães testemunhando tentativas de suicídio. Crianças a partir de 9 anos com problemas existenciais, problema de sentido de vida, que a gente via isso na psicologia lá com 25, 30 anos, e na minha geração era com 50, que a gente chamava a idade do lobo para os homens, né? E hoje nós estamos vivenciando isso com 9 anos de idade. Então, essas mães, no grupo, muitas vezes elas não têm coragem de levantar e falar, meu filho está preso. Então, nós temos grupos virtuais separados por esses problemas. E aí, no site, está escrito lá o telefone de uma mãe que não tem nenhum desses problemas. Ela recebe essa mãe e encaminha para um dos grupos. Então, quando ela chega num grupo, ela tem lá mães que já viveram aquela situação. Por exemplo, a primeira vez que o filho foi preso, a primeira vez que o filho usou droga, a primeira vez que ela descobriu o problema de sexualidade. Então, essas mães acolhem e ajudam elas a seguir. Então, ele funciona como um grupo de oração, porque elas têm horários de oração durante o dia todo, 24 horas por dia, e à medida que o coração vai sendo curado, elas também ficam no presencial, onde a gente trabalha a parte de formação e a parte maior, porque tem muitas mães que vêm para o grupo não porque tem problema, mas por medo dos problemas que virão. Você tocou num outro assunto aqui preciosíssimo, como é que o grupo leva as mulheres a rezar, a orar, como é que ele instrui as mulheres e torna essas mulheres mulheres orantes, essas mulheres com problemas, com dores, com traumas, com rejeições, com medos, com pavores, com tudo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Uma certeza no coração delas, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós temos, inclusive, uma fala que a gente diz, Deus pode tudo, tudo, tudo. Por isso que
todos os livros lançados pela Canção Nova, porque hoje são 18 livros também, que é uma outra questão de Deus, uma pessoa que não gostava de escrever. Já são 18? Já são 18 livros. Eu estava aqui com uma pequena relação de 6. Não, são 18 livros já que foram lançados. Tem ano que a Canção Nova lança 3 livros do movimento, onde eu escrevo as moções, porque Deus está gritando o tempo todo. E as moções, né, vêm justamente das dores que você vai tocando. Sim, da vivência que eu tenho das mães. Somente 3 livros são com a editora Ave Maria e um com a editora Ângelos. O resto é a Canção Nova que nos fez. Me dá uma síntese breve aqui, por exemplo. Vou citar alguns, tá? Depois você pode até citar outros. La Salette e o Grito de uma Mãe. O que você aborda nesse livro? Eu conto a história de La Salette. Sim. Por quê? Porque a La Salette, a padroeira, a mensagem dela é a base da espiritualidade. Ronaldo, uma das coisas mais chocantes para mim é saber que tudo que fala na mensagem é o nosso caminho da santidade. Porque na aparição ela fala, reconciliai-vos. Para mãe, marido e filho, a primeira coisa é perdoar e ser perdoado. Segundo, foi São João Paulo II que nos orientou. No 2º ano da oração, no livro, Santa Teresa, Teresona, que eu tive uma identificação, Teresa era Dávila. eu. Teresa Dávila, era eu, né? E aí eu sinto, ela andava de carroça, eu ando de avião, né? Porque eu tenho pressa. Não, carroça naquela época era o avião de hoje, o carro de hoje. Né? Mas assim, a sede que ela tem de evangelizar é a sede que eu tenho de evangelizar. Sim. Eu ando de noite e a única coisa que eu falo com as meninas, não me parem. Eu quero morrer cansada. Eu vou descansar no céu. O terceiro é a Eucaristia, porque ela diz que as pessoas estavam indo à Eucaristia como cães iam ao açougue. Ela fala da penitência, que a gente precisa de voltar e se converter, e depois em missão. Os 4 primeiros anos nós ensinamos a mãe a ser orante e ser uma mãe curada. E no último ano, que é o ano que nós estamos vivendo, nós saímos em missão. Mas a gente vai chamar agora aqui, você mencionou o Dom Mário Marquês, um querido amigo. Dom Mário Marquês foi ordenado bispo aqui na Catedral Militar e eu estava lá, um querido amigo, convivemos muito aqui em Brasília, foi lá para auxiliar de Vitória, depois agora está em Joaçaba e é hoje o diretor espiritual do movimento. É o bispo referencial da CNBB, porque nós somos reconhecidos pela CNBB. Tá aí, que beleza. Dom Mário Marquês, o que o senhor diz dessas meninas, por favor? Minha saudação a todos que nos acompanham aqui pela Canção Nova, de modo particular e especial a Ângela, fundadora das Mães que Oram pelos Filhos, e o Ronaldo, que é muito meu amigo, Ronaldo Silva, que também sempre está à frente como jornalista da Canção Nova. E dentro desse programa tão especial que a Canção Nova está transmitindo sobre as mães que oram pelos filhos, eu venho então aqui também como bispo referencial da CNBB dizer da minha alegria e satisfação de estar à frente e acompanhando esse movimento em todo o Brasil e também nos países fora do Brasil. E tem sido uma bênção para a igreja, o movimento como tal, e a sua importância tem resgatado a família, tem resgatado o desejo também de celebrar e de viver e orientar as famílias para que possam viver mais intensamente essa comunhão com Deus e essa comunhão também com os irmãos e irmãs. E esse movimento tem trazido muitas bênçãos aos filhos e de modo muito especial para as próprias mães que oram pelos filhos. E a restauração da família começa então por essa forte dimensão da oração. Eu creio que o poder da oração, ele se faz uma grande realidade nesse movimento, além da oração, a formação cristã e os documentos da igreja. A CNBB está muito feliz em ver esse movimento se expandindo em todas as dioceses e também regionais do nosso país, o Brasil. Participe você também, procure conhecer e se interessar por mães que oram pelos filhos. Obrigado a Dom Mário Marquês por essa palavra encantadora. Dom Mário, obrigado também por essa doçura, essa delicadeza sempre do Senhor e essa atenção tão especial com a igreja como um todo, particularmente com o movimento de vocês, né? Nossa, assim, a gente tem uma gratidão eterna
eterna, porque primeiro que ele conhece e ele sabia o meu coração. Então, ele viveu toda a angústia de não saber o que era aquilo. Fazer a descoberta e hoje ele poder substituir Dom Luiz, que foi o nosso patrono, que foi um pai que se colocou na frente. Fui muito feliz com isso, viu? Eu não entendia nada, mas ele foi um pastor sempre à minha frente, segurando a minha mão e dizendo: vamos junto que vai dar certo. A gente precisa sair para o intervalo desse bloco e eu quero sair da seguinte maneira. Ângela, tem uma frase aqui de vocês que diz assim: enquanto houver uma mãe de joelhos, os filhos estarão de pé. Quero saber daqui a pouquinho um comentário seu sobre isso. E mais ainda também, a gente vai voltar para falar de temas de atualidade que envolvem a mulher, a maternidade, a vida corrida, a jornada longuíssima e cheia de atividades da mulher hoje e que não pode perder a graça e o dom da maternidade. A gente precisa falar disso. Então nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Gente, o programa Além da Notícia da Noite hoje está com um desafio enorme. É poder abordar uma temática tão rica, tão grande, tão vasta, num único dia, num único momento aqui com a Ângela Abdo, a fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Eu estou com tanta coisa aqui, Ângela, eu estou vendo. Nós estamos rindo aqui, que eu acho que eu baguncei a cabeça dele. Você atua no programa Papo de Mãe que Ora pela TV Evangelizar, às segundas-feiras, 19h15. Esse mesmo programa está no canal do YouTube, Papo de Mãe que Ora, procura lá depois. Estou vendo aqui, vai ter um podcast em breve, Deus Pode Tudo. Isso, porque a gente acredita que Deus pode tudo. Então, 30 de setembro é o lançamento. Estou dando a notícia aqui em primeira mão. Vai ser no canal do YouTube também? No canal do YouTube. Deus Pode Tudo. E é uma oportunidade que nós vamos trazer as dores das mães, mostrando que elas tiveram a vida restaurada porque Deus pode tudo. A maternidade, um dom dado por Deus. Eu até escrevi, é uma vocação, um chamado a uma missão sagrada. Maternidade é uma missão sagrada. Educar os filhos em uma perspectiva cristã, levá-los para o caminho do céu. A maternidade é uma grande e nobre tarefa. Porém, nos tempos atuais, a mulher vive um drama. A exigência da multiplicidade de papéis na sociedade, aliada à maternidade, por muitas vezes tardia, quando nem quer ser mãe. O que você diz hoje para esta mulher moderna? Que nós somos enganadas. A verdade é essa, porque o discurso que foi feito, e eu comprei durante um tempo da minha vida esse discurso, que era o quê? Que nós temos que ser empoderadas, que nós temos que ser de sucesso e, ao mesmo tempo, não foi criando condições para isso, porque eu sou muito realizada profissionalmente. Isso foi muito bom, mas não é a coisa mais importante. Porque a primeira vocação que Deus me chamou foi para ser mulher. E ao longo do tempo, a gente vai deturpando a imagem feminina que Deus nos dá. Por quê? Porque é gostoso você ser feminina, é gostoso a docilidade e, ao mesmo tempo, nós fomos tirando a masculinidade dos homens. E para exercer a maternidade e a paternidade, nós precisamos da ternura e da lei. Estou falando dentro da psicologia, tá? É preciso a ternura feminina e é preciso a lei. E hoje, a geração dos meus netos estão sofrendo a falta de ternura feminina, porque a mulher foi roubada disso, e também o homem foi roubado da sua masculinidade. Então, os filhos têm dificuldade em ver a lei dentro de casa. Pelo amor de Deus, como reverter isso? Primeiro, partindo para uma conscientização. E eu acho que, por exemplo, para mim é fácil falar disso porque eu fui uma mulher bem-sucedida. E eu sei o preço que eu paguei. Quantas vezes eu nunca chorei numa reunião porque mulher não chora? Eu nunca pude sair para atender telefone escondido que filho estava doente, porque a gente não partilhava que filho estava doente. E quantas vezes eu assumi o papel que era do meu marido?
e que hoje eu não assumo mais. Como foi importante, eu te disse que a minha filha saiu do movimento e ela voltou quando meu marido assumiu o papel paterno e disse para ela que ela estava criticando que eu estava fora. Ele falou, sua mãe já cumpriu o papel dela. Só tem uma pessoa aqui que pode falar com a sua mãe para não sair de casa. Sou eu. E eu estou dizendo que ela pode ir e levo-la no aeroporto. Isso foi um divisor de água na minha vida. Quando ele assumiu isso, quando ele pôs a lei para minha filha, que já tinha 20 anos de casado, ela falou, você é o único pai que gosta mais da mulher do que da filha. Ele falou, não. Ele não percebeu, mas ali ele fez toda a virada, porque o homem, ele tem a lei. Então, nós precisamos resgatar os papéis femininos e masculinos. Não que eu quero que a mulher fique lavando roupa dentro de casa, não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que descobrir a beleza de cada um e entender que o voto foi nos dado não porque a gente queria. Isto é, o desafio da mulher é não perder a ternura, a feminilidade e não abrir mão da maternidade, é isso? É isso aí, porque no livro A Missão eu deixo isso muito claro. O primeiro chamado nosso é ser mulher ou homem, né? Esse é o primeiro chamado que eu tive. Como mulher, eu tenho um segundo chamado, ou à maternidade, ou a uma missão, ao celibato, né? Existem chamados diferentes. Dentro da maternidade, eu tenho que conciliar o meu chamado profissional com o meu chamado materno. Mas o que vem em primeiro lugar? A minha maternidade. E isso houve uma inversão de valores. Então, é uma retomada de discurso. Por quê? Porque o voto não foi dado porque a gente queria, foi uma concessão. O cigarro veio para a nossa vida, não é porque era bonito, mas estava sobrando cigarro numa fábrica, então os homens não estavam fumando, vamos as mulheres. Então, é esse discurso que nós temos que estar atento. O que é real e o que é uma ideologia que vai sendo trazida para o nosso meio e a gente acha que está escolhendo, quando, na realidade, nós estamos sendo induzida a um determinado comportamento. Você tocou aqui em assuntos que hoje eles são realmente os assuntos tops de debate, de necessidade de compreensão, de necessidade de reflexão, que é esta crise da maternidade, e a gente vê o reflexo disso em quê? Na baixa natalidade, no envelhecimento populacional, que não é um problema só do Brasil, é do mundo todo, não é? É a natalidade em baixa, igualmente a maternidade em baixa. Quando a gente tem uma maternidade em baixa e uma natalidade em baixa, a gente tem realmente uma crise preocupante pelo futuro, né? E nós temos uma depressão, porque você começa, né, uma geração de maternidade pet, que é uma outra discussão que a gente tem que trazer aí. Nada contra cachorro, eu tenho cachorro, tenho pet, mas está existindo uma inversão nisso, né? A criança está sendo substituída pelo cão, porque dá menos trabalho. Só, Ronaldo, que existe uma... eu não sei dizer, mas a alegria do legado. Eu olho para trás e vejo, por exemplo, os meus netos, os meus filhos. É uma história. No Dia dos Pais, né, meu pai faleceu tem 10 anos, na hora da oração, nossos olhos cheios de lágrimas, rezando, e a minha neta, que tem 13, tinha 3 na época, contando casos do avô na mesa. Isso é história familiar. E a gente está perdendo isso. Então, na hora a gente cantava, né? Nessa mesa está faltando ele, né? A saudade dele, está doendo em mim. Quer dizer, existem vínculos que vão sendo criados. Porque, senão, não vai ter almoço mais para a gente
ter junto com a família. E o ser humano é insubstituível e a relação humana é insubstituível. Nada substitui a relação humana. Se hoje temos dificuldade de nos relacionar como humanos, é um problema a resolvermos. Agora, evitar o relacionamento, evitando que humanos existam, é outra coisa gravíssima. E você trouxe uma coisa, né? Os relacionamentos, quando tinham 10 filhos, eram aprendidos ali. A gente tinha o caçula, tinha o mais velho, um cuidava, a gente brigava e se resolvia. E com isso, você criava musculatura para ir para a escola. Hoje, os filhos únicos vão para a escola sem musculatura. E com isso eles têm mais dificuldade de relacionamento. Aonde, um dia eu perguntei para uma amiga que tinha 5 filhos, porque eu só queria 2. Falei, como é que você senta num carro? Eles não brigam? Porque os meus 2 brigam o tempo todo. Ela respondeu para mim, os meus não tem como brigar, porque empilham um com o outro. Os meus tinham como brigar, porque um era da direita e da esquerda. A gente tem mais assuntos aqui. Como é que vocês lidam no movimento a questão da violência contra a mulher, que a gente vê hoje também, é uma chaga, um flagelo da nossa sociedade? Por 2 motivos. Primeiro, porque as mulheres estão com a autoestima muito baixa. E a partir do momento que eu estou com uma autoestima muito baixa, eu começo a achar que eu mereço isso. Segundo, que nós tínhamos uma coisa que poucas pessoas valorizam hoje, a confissão. Você sabia? Por quê? Porque as pessoas iam, desabafavam os problemas, nem achavam que estavam confessando. Mas ao escutar o que falavam e a orientação, elas começavam a dar outros caminhos. Hoje, isso fica fechado 4 paredes. As mulheres de classe mais simples ainda compartilham, Ronaldo. Mas as mulheres de classe alta, elas têm muita dificuldade de compartilhar. Há padrões de comportamento de acordo com o padrão de vida? Sabe por quê? Porque no tapete vermelho, todo mundo tende a esconder. Porque é mais difícil você falar disso. Uma mulher que diz empoderada para o mundo e que em casa é violentada, ela tem mais dificuldade de falar isso para o mundo. Quando você fala violentada, seja fisicamente, psicologicamente... Nossa! Okay. E hoje nós temos tudo isso acontecendo. E a pandemia foi um grito para todo mundo. Por quê? Porque as doenças pularam. E hoje nós temos consultórios superlotados porque as pessoas deixaram de ir à confissão. Por quê? Porque elas iam para uma orientação espiritual que nem tinha nome de orientação espiritual. E hoje isso fica tudo a cargo da psicologia. E a psicologia, ela não tem resposta para tudo. Eu sei porque eu trabalho com coach na vida profissional, né? E eu vejo que os grandes desafios é quando as pessoas encontram Deus. E mesmo que eu não possa falar disso na minha vida profissional. Uma outra temática que eu quero tratar com você aqui também, crianças desaparecidas. Até maio de 2022, um ano atrás, o Brasil apresentava quase 85 mil pessoas desaparecidas. Atualmente, 35% dessas pessoas são crianças. É uma outra chaga na nossa sociedade e no coração das mães? É uma chaga tão grande que foi o último grupo virtual a ser criado. Foi Filhos de Desaparecidos, tá? Eu ainda sei pouco sobre isso, porque tem uns 6 meses que a gente está trabalhando e sentindo essa dor. Mas uma coisa, Ronaldo, é fato. O fato de não saber o que aconteceu acaba tornando uma grande chaga. Porque um filho, quando morre, é doído, é muito doído. Mas você sabe o fim da história. Fechou o livro. Mas um filho desaparecido é sempre um livro em aberto. Porque você fica imaginando como é que ele vai ser. E hoje, inclusive, hoje não, semana passada, eu vi o perigo que é de se postar filho
criança, que a gente, não é muito comum o Instagram feliz, todo mundo postando filho, porque hoje já tem app que vai mostrando aquela criança como adulto depois. E começam a usar isso de uma forma indevida. Sim. Então, as mães não têm noção da responsabilidade que é postar uma fotografia de um filho inocentemente, num aniversário, o que pode ser feito disso. Eu acredito, Ronaldo, tem muito pouca experiência com isso. 6 meses eu estou vivendo essa dor. Mas o que eu vejo é a grande angústia onde ele está, o que está acontecendo. Eu quero citar aqui alguns outros livros que você escreveu. Superação e Rejeição, Aprendendo a Ser Livre. Uma síntese breve? Olha, Ronaldo, eu sou apaixonada com o livro, Aprendendo a Ser Livre. Por quê? Porque eu ia fazer um acampamento junto com o Márcio Mendes. Esqueci o nome. Como se dar bem com quem se quer bem. E era uma repetição, eu já tinha feito. Na noite eu vi que tinha sido trocado o tema, na repaginação do acampamento. E eu passei a noite escrevendo a pregação e eu fui curada da rejeição da minha mãe. Minha mãe me amou a vida toda, tá? Ela fica triste quando eu falo, mas a leitura que eu fiz de parto é que ela queria um menino. E eu passei a vida tentando ser uma mulher de sucesso. E o livro Aprendendo a Ser Livre é justamente ensinando isso. Não tem erro em ser uma mulher de sucesso, desde que seja uma escolha. Se você quer ser uma dona de casa, escolha. A minha filha é uma médica e a primeira opção da minha filha é ser mãe. O horário médico dela era todo em função dos filhos. Agora que os filhos cresceram, que ela começa a ter uma agenda mais forte. Não tem erro. Você tem que ser livre para fazer a sua escolha. Um outro livro, Cantinho dos Filhos. Eu amo esse livro, sabe por quê? Porque a gente viu que alguns grupos, as mães não tinham com quem deixar o filho. Então, criou, a partir da ideia da Canção Nova, do cantinho lá, né, da criança, nós criamos o Cantinho dos Filhos, onde não é um depósito de criança, onde elas são evangelizadas. E o trabalho era tão lindo que eu mandei para a Canção Nova e acabou se transformando num livro, onde as crianças aprendem todos os tempos litúrgicos para não serem adultos que fazem feriados onde é dia santo. Um outro livro, Caminho de Santidade, uma síntese. O Caminho de Santidade é uma sequência de 5 livros. O primeiro livro é a Reconciliação, o segundo é a Oração, o terceiro é a Eucaristia, o quarto é a Penitência e o quinto é a Missão. Eu nem sei como é que chama, trilogia a gente sabe, 5 eu não sei como é que chama. São 5 livros onde o primeiro e segundo capítulo é a moção do ano e depois escritores que escrevem comigo e que são entendidos no assunto, mas que falam uma linguagem de mãe. Da Reconciliação tem o livro e tem o terço, que também a Canção Nova tem o livro, que é o Clamor de Mãe, que tem os 5 terços do movimento. Redes sociais de vocês, a gente encontra tudo isso aqui que você está falando no programa. Tudo. Lembra sempre que é Mães que Oram pelos Filhos oficial, porque já tem outras mães que oram. E lembra que tem sempre essa logo. Essa logo, depois de ouvir tudo aqui de vocês, se eu pudesse resumir algo sobre vocês, eu diria, o grupo de vocês, o movimento Mães que Oram pelos Filhos, ele transforma dores em conversão, em santidade, em felicidade. Porque nós aprendemos que mães de joelhos, filhos de pé. Por quê? Porque quando a gente fica de pé, a gente fica alto. A tempestade joga a gente no chão. Quando nós estamos de joelho, a gente aprende a humildade, a oração, e aí você fica cravado no chão. E aí vem as tempestades e fica difícil. E a outra coisa, toda vez que um filho vê uma mãe de joelho,
mesmo que ele está no caminho errado, ele busca a santidade. E mais cedo ou mais tarde. Aquela cena, aquela imagem... não sai. Não sai mais, não foge da mente dele mais. E uma cena que ficou na minha cabeça. E os maridos também, viu? Com certeza, com certeza. E uma cena que ficou na minha cabeça. Na Expo Católica, quando nós fomos lançar o primeiro livro, Mães que Oram pelos Filhos, Tudo Pode Ser Mudado pela Força da Oração, a primeira pergunta que a Canção Nova fez para mim, foi: qual é o público-alvo? Eu falei: mães. E quando eu cheguei para autografar o livro, sabe qual foi a minha maior surpresa? Quem estava na fila? Os meninos de cabelo verde, cabelo azul, de piercing. Assim, eu olhava, o que esses meninos estão fazendo aqui com um livro meu na mão, né? Sabe o que eles diziam para mim? Ô tia, autografa aí, porque eu vou levar para minha mãe orar para mim, viu? Ou seja, no fundo, todo filho precisa de uma mãe que ora e acredita no poder da oração da mãe. Não duvido. Olha, para concluir aqui este programa, onde não há o grupo Mães que Oram pelos Filhos, aí na sua cidade ou na sua paróquia, você já pode, neste minuto, mandar intenções. Se você que é mãe, pode mandar intenções virtualmente para vocês, não pode? Com certeza, é só entrar no site nosso Sim. lá, entrar no nosso Instagram, né, e dizer lá: olha, eu quero abrir um grupo. Vem muito no meu pessoal, eu já chamo a pessoa, passo o telefone, e é importante, essa mãe não vai ficar sozinha. Ela vai ter alguém para implantar com toda a facilidade. E a minha pergunta última é, nesses últimos 8 anos vocês chegaram até aqui. Como é que você imagina, neste ritmo que vocês estão crescendo, o movimento daqui a 10 anos? Ai, eu não consigo responder essa pergunta, Ronaldo. Sabe por quê? Porque Deus surpreende tanto. Quando nós achamos que tínhamos atingido o Espírito Santo, ele já estava no Brasil. Quando estava no Brasil, ele estava no mundo. Quando você tem, ele está no clero. Então, assim, é um negócio tão rápido. A única coisa que eu sei é que nós estamos buscando o reconhecimento do pontifício. Então, é a única coisa que Deus me mostra. O resto é o que ele fez esses 12 anos, que para mim são 12, né? Eu punho o pé, ele punha o chão. Eu punho o pé e o chão era sempre depois. Vem a moção, quem está ao meu redor ajuda a discernir se é minha, se é de Deus ou se é do demônio, porque isso também é uma coisa que eu aprendi durante. E que quando é de Deus, cara, eu não sei quais são os planos dele. Eu só sei uma coisa, ele tem o meu sim. Ângela, acabou, eu não queria acabar. Eu quero aqui, através de você, parabenizar as suas meninas, porque Deus deu também a este movimento, eu diria... O grupo é fundador. Não, né? eu diria o seguinte, Deus deu a este movimento a melhor mão de obra, mulheres. Verdade. Não é? Parabéns a vocês, mulheres do grupo do movimento Mães que Oram pelos Filhos, por tanto bem que vocês vêm fazendo, Brasil afora, mundo afora, e a gente percebe isso, por onde a gente passa, pelos lares que a gente passa, não é? Vendo os efeitos do trabalho da evangelização de vocês. E parabéns a você por ter dado este sim a Deus, assim, foi tão bonito ouvir você falando que Deus foi te puxando de um jeito ou de outro, te levando, te colocando ali à frente das coisas. Obrigado pelo seu sim. Eu que agradeço, porque no fundo eu sei que Deus me escolheu porque eu era que precisava de maior restauração, a começar na minha feminilidade e na minha maternidade. Então eu sou muito feliz porque Deus está fazendo em mim e através de mim. Isso é muito bom. E eu posso dizer, Mães que Oram pelos Filhos é Canção Nova também, viu? Com certeza. Nossa, chorei a morte de Padre Jonas. E você sabe que todos os encontros ele me chamava e puxava a orelha. Olha que beleza. Como um pai. Como um pai. Obrigado, Ângela. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. E a você de casa que esteve conosco também, olha, tenho certeza, esse programa precisa agora ser enviado para muita gente. Então já entra agora no Canção Nova Play, pega lá, multiplica, manda para tanta gente que você conhece. Vai fazer um bem enorme. Grande abraço a todos, boa noite, até semana que vem aqui na Canção Nova, no Além da Notícia.